Se não houver amanhã. Sabe, eu que costumava deixar muitas coisas para amanhã, resolvi lhe dizer hoje o quanto você é importante para mim. Porque quando acordei pela manhã, uma pergunta ressoava na acústica de minha alma. E se não houver amanhã? Então, hoje eu quero me deter um pouco mais ao seu lado, ouvir suas ideias com mais atenção, observar seus gestos mais singelos, decorar o tom da sua voz, seu jeito de andar, de correr, de abraçar. Porque, se não houver amanhã, eu quero saber qual é a sua comida preferida, a música que você mais gosta, a sua cor predileta. Hoje, eu vou observar seu olhar, descobrir seus desejos, seus anseios, seus sonhos mais secretos e tentar realizá-los. Porque se não houver amanhã, eu quero ter gravado em minha retina o seu sorriso, seu jeito de ser, suas manias. Hoje, eu quero fazer uma prece ao seu lado, descobrir com você essa magia que traz tanta serenidade. Quero subir aos céus com você pelos fios invisíveis da oração. Hoje, eu vou me sentar com você na relva macia, ouvir a melodia dos pássaros e sentir a brisa acariciando meu rosto colado ao seu, em silêncio e sem pressa. Hoje, eu vou lhe pedir por favor, agradecer, me desculpar, pedir perdão se for necessário. Sabe, eu sempre deixei todas essas coisas para amanhã. Mas o amanhã é apenas uma promessa. O hoje é presente. Assim, se não houver amanhã, eu quero descobrir hoje qual é a flor de que você mais gosta e lhe ofertar um belo ramalhete. Quero conhecer seus receios, aconchegar-lhe em meus braços e lhe transmitir confiança. Hoje, quando você for se afastar de mim, eu vou segurar suas mãos e pedir para que fique um pouco mais ao meu lado. Sabe, eu sempre costumo deixar as palavras gentis para dizer amanhã, carinhos para fazer amanhã, muita atenção para prestar amanhã. Mas o amanhã talvez não nos encontre juntos. Eu sei que muitas pessoas sofrem quando um ser amado embarca no trem da vida e parte sem que tenham chance de dizer o que sentem. E sei também que isso é motivo de muito remorso e sofrimento. Por isso, eu não quero deixar nada para amanhã. Pois se o amanhã chegar e não nos encontrar juntos, você saberá tudo o que sinto por você e saberei também o que você sente por mim. Nada ficará pendente. Quero registrar na minha alma cada gesto seu. Quero gravar em meu ser para sempre o seu sorriso. Pois se a vida nos levar por caminhos diferentes, eu terei você comigo, mesmo estando temporariamente separados. Sabe, eu não sei se o amanhã chegará para nós, mas sei que hoje eu posso dizer-lhe o quanto você é importante para mim. Seja você meu filho, minha filha, meu esposo ou esposa, um amigo talvez. Você vai saber hoje o quanto é importante para mim. Porque se não houver amanhã, amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas poderão estar diferentes. Hoje significa o seu momento de agir, semear, investir suas possibilidades afetivas em favor daqueles que convivem com você. Hoje é o melhor período de tempo na direção do tempo sem fim. Preciso de alguém.
Você tem amigos? Em caso positivo, então sabe o quanto é importante ter amigos verdadeiros. Muito já se falou desses tesouros chamados amigos, mas nem todas as pessoas lhes dão o devido valor. Quando não se é rico, nem importante, nem famoso, é fácil saber quem são os amigos, pois, em tese, não tem outro móvel para uma aproximação que não seja a amizade pura e simples. O mesmo não acontece com pessoas ricas ou famosas, pois aí poderá haver aproximações movidas por interesses e conveniências, nem sempre baseados na amizade sincera. É muito comum que pessoas famosas, muitas vezes, se sintam solitárias, fiquem depressivas e apáticas por falta de alguém em quem possam confiar incondicionalmente. Talvez seja por essa razão que Charlie Chaplin, o apaixonante Carlitos das telas do cinema mudo, um dia escreveu o seguinte: preciso de alguém que me olhe nos olhos quando falo, que ouça as minhas tristezas e neuroses com paciência. E ainda que não compreenda, respeite os meus sentimentos. Preciso de alguém que venha brigar ao meu lado sem precisar ser convocado. Alguém amigo o suficiente para dizer-me as verdades que não quero ouvir, mesmo sabendo que posso odiá-lo por isso. Nesse mundo de céticos, preciso de alguém que creia nessa coisa misteriosa, desacreditada, quase impossível: a amizade. Que teime em ser leal, simples e justo. Que não vá embora se algum dia eu perder o meu ouro e não for mais a sensação da festa. Preciso de um amigo que receba com gratidão meu auxílio, a minha mão estendida, mesmo que isto seja muito pouco para as suas necessidades. Preciso de um amigo que também seja companheiro nas farras e pescarias, nas guerras e alegrias, e que no meio da tempestade grite em coro comigo: nós ainda vamos rir muito disso tudo, e ria muito. E nessa busca, empenho a minha própria alma, pois com uma amizade verdadeira, a vida se torna mais simples, mais rica e mais bela. Assinado Charlie Chaplin. A verdadeira amizade está acima de quaisquer valores financeiros. Todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para adquirir uma amizade leal, já que é um sentimento que não está à venda. E por mais rico que seja um ser humano, ele não será completamente feliz se não contar com pelo menos um amigo fiel. De nada valeria ser a pessoa mais famosa do mundo se não pudesse contar suas alegrias a um amigo. De nada adiantaria ter todas as riquezas materiais que o mundo pode oferecer se não houvesse uma amizade para compartilhar. Por outro lado, ainda que a pessoa seja a mais pobre da face da terra, se tiver um amigo verdadeiro, nunca passará necessidade. Quando outras emoções se enfraquecem no vai e vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. A amizade pura é uma flor que nunca morre. Pense nisso. Amar é uma decisão. Um homem foi visitar um sábio conselheiro e disse-lhe que estava passando por muitas dificuldades em seu casamento. Falou-lhe que já não amava sua mulher e que pensava em separação. O sábio escutou-o, olhou-o nos olhos e disse-lhe: ame-a. Mas já não sinto nada por ela, retrucou o homem. Ame-a, disse-lhe novamente o sábio.
Diante do desconcerto do homem, depois de um breve silêncio, o sábio lhe disse o seguinte: amar é uma decisão, é dedicação e entrega, é ação. Portanto, para amar é preciso apenas tomar uma decisão. Quando você se decide a cultivar um jardim, você sabe que é necessário preparar o terreno, semear, regar, esperar a germinação e a floração. Você sabe que haverá pragas, ervas daninhas, tempos de seca ou de excesso de chuva. Mas se você está decidido a ter um belo jardim, jamais desistirá, por maiores que sejam as dificuldades. Assim também acontece no campo do amor. É preciso dedicação, cuidado, espera. Portanto, se quiser cultivar as flores da afeição, dedique-se. Ame seu par, aceite-o, valorize-o, respeite-o, dê afeto e ternura, admire-o e compreenda-o. Isso é tudo. Apenas ame. O amor é lei da vida. Se não houvesse amor, nada faria sentido. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre quem somos e sobre quem não somos, a respeito do que fazemos e do que não fazemos, guardando a convicção de que sem a presença do amor naquilo que temos, no que fazemos e no que somos, estaremos imensamente pobres, profundamente carentes, desvitalizados. A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz avaros. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz ridículos. A autoridade sem amor nos faz tiranos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A oração sem amor nos faz calculistas. A lei sem amor nos escraviza. A política sem amor nos faz egoístas. A fé sem amor nos torna fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor? Bem, sem amor, a vida não tem sentido. As flores que espalham aromas nos canteiros são mensageiras do amor de Deus falando nos jardins. Os passarinhos que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. As ondas gigantescas que se arrebentam nas praias mostram o amor de Deus engrandecendo-se no mar, tanto quanto o filete transparente de águas cantantes que beija a face da rocha decanta o amor de Deus, jorrando suave pela fenda singela. A fera que ruge na selva, tanto quanto os astros que giram na amplidão, enaltecem o amor divino, enquanto falam dessa cadeia que une os seres e as coisas da casa de Deus. A criança que sorri, feliz, tanto quanto aquela que chora, no regaço materno ou num leito hospitalar, igualmente refletem o amor distendendo esperança, conferindo oportunidades aos espíritos como dádivas de Deus. O homem sábio, pelos conhecimentos que lhe robustecem o cérebro, e aquele que se enobrece no trabalho do bem, pela luz que lhe emana do íntimo, apresentam o amor de Deus, alevantando a vida. Essas e outras facetas do amor é que fazem com que a vida tenha sentido. Sinais de Deus.
Conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho, que certa vez o rico chefe de uma grande caravana o chamou e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria? Pela marca do ourives, é claro. O servo sorriu e acrescentou: quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-se às evidências e ele mesmo, na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. Na manhã que nasce calma e silenciosa, no calor do sol que aquece os seres e permite a vida, na chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado, e na vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante dos verões. Podemos encontrar sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes e no canto alegre do pássaro que desperta a madrugada. Os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas e nas tempestades que limpam a atmosfera com seus raios purificadores. Vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autoria, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Pense nisso. Até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã, mas só Deus sabe contar todas as maçãs que há numa semente. O amor. O amor é de essência divina, bradam os imortais. O homem, nos ensaios do amor, muita vez tem se equivocado. Em nome do amor, a verdade deflagrou contendas que atravessaram anos e atingiram a muitos. Pelo amor a personalidades eminentes, conspurcou vidas, destroçando outras tantas. Pelo amor a sítios e paragens históricas, o homem luta e fere e se desequilibra. Contudo, o amor é de essência divina, do que se conclui que em momento algum, por nenhum motivo, pode se tornar arma fraticida ou motivo de dissensão. O verdadeiro amor simplesmente se doa e não tem limites.
Recordamo-nos de uma jovem senhora profissional de mérito que se consorciou com um famoso engenheiro. A fortuna lhe sorriu, a fama e o reconhecimento público igualmente. Viviam felizes, não fosse a depressão que vez ou outra acometia a esposa. Tomava-se de tristeza e por horas amargava a solidão. Nada que lhe pudesse modificar a disposição nesses momentos. Nem a presença do esposo, dos familiares, de amigos. É que ela guardava um segredo e o remorso a atormentava. Nos verdes anos da juventude engravidara e, inconsequente, optara pelo abortamento. Após o casamento, porque não conseguisse engravidar, passou a crer que os céus a estavam castigando pelo ato terrível que cometera. Mas não ousava confidenciar a ninguém o que fizera. Até que um dia resolveu abrir a terra desconhecida do seu coração ao ser amado. Temia perdê-lo face à revelação. Ele a ouviu e, tomando-lhe as mãos entre as suas, murmurou. Já suspeitava de que algo grave houvesse sucedido em sua vida. Respeitei o seu segredo e jamais a amei menos. Agora muito mais, se for possível, um superlativo amor. Este é um grande e especial momento em nossas vidas. Desapareceu o único impedimento que colocava sombras em nossa união. Você me perdoa? Perguntou lacrimosa. Quem ama não chega a perdoar, respondeu rápido o marido. O fato de perdoar anularia o sentimento do amor, porque o amor compreende sempre. Lamento que este seu gesto de confiança não tivesse se dado antes, pois assim me impediu de solidariamente sofrer ao seu lado, diminuindo-lhe a dor. Segurando-lhe as mãos com redobrada ternura, as beijou. Não soframos mais o passado, construamos o futuro. Compensemos o ato criminoso, amparando os filhos alheios, se não pudermos ser pais da própria carne. Refundamos as nossas forças na fornalha sublime do amor, clarificados pelo amor de Deus. O casal, tendo por testemunhas as estrelas da noite calma, renovou as promessas de eterna aventura com dedicação perene. Um poema musical de esperança e de mútuo auxílio se expressou na balada suave do amor. Você sabia que o amor cobre a multidão dos erros e equívocos? Isto significa que faltas graves podem ser reparadas com devoção ao semelhante, dedicação ao bem e trabalho incessante pelo próximo. Quem semeia espinhos pode amenizar a aspereza do campo cultivado, passando a aromatizar o ar com a semeadura abundante de flores coloridas e árvores frutíferas. Não deixe para depois. O pai de família chegou em casa e se sentou à mesa com as contas do mês a pagar, e algumas já vencidas, quando seu filhinho, cheio de alegria, entrou correndo na sala e disse com entusiasmo: Feliz aniversário, papai. Mamãe disse que você está completando 55 anos hoje. Por isso eu vou lhe dar 55 beijos, um para cada ano. O garoto começou a fazer o que prometera quando o pai exclamou: Ô filho, agora não, estou tão ocupado. O menino fez silêncio imediato, mas o seu gesto chamou a atenção do aniversariante. Olhando-o, o pai percebeu que havia lágrimas em seus grandes olhos azuis. Desculpando-se, disse ao filho: Você pode terminar amanhã. O menino não respondeu e não foi capaz de disfarçar o seu desapontamento enquanto se afastava. Naquela mesma noite, o pai lhe falou: Venha cá e termine de me dar seus beijos agora, filho.
Ou ele não ouviu, ou não estava mais com vontade, pois não atendeu ao pedido. Dois meses depois, um acidente levou o garoto. Seu corpo foi sepultado num pequeno cemitério perto do lugar onde ele gostava de brincar. Aquele pai constantemente se sentava ao lado do túmulo do seu pequeno e, observando a natureza, pensava consigo mesmo: o canto do sabiá não é mais doce que a voz do meu filho, e a rolinha que canta para os seus filhotes não é tão gentil como o menininho que deixou de completar a sua declaração de amor. Ah, se eu pudesse ao menos lhe dizer como me arrependo daquelas palavras impensadas, e como meu coração está doendo agora por causa de minha falta de delicadeza. Hoje, eu fico aqui sentado, pensando em como pude não retribuir seu afeto, mas entristeci seu pequeno coração, cheio de ternura. Às vezes, por motivos banais, deixamos passar oportunidades únicas, que jamais se repetirão em nossas vidas. São momentos em que uma distração qualquer nos afasta do abraço afetuoso de um ser querido. Um compromisso que poderíamos adiar nos impede de ficar um pouco mais com alguém que nos deixará em breve. Depois, como aconteceu ao pai que recusou os beijos do filho, só resta a dor do arrependimento. E essa dor é como um fogo que queima sem consumir. E não é necessário que a pessoa a quem negamos nossa atenção seja arrebatada pela morte para que sintamos o desconforto do arrependimento. Quantos filhos deixam de procurar os pais por falta de atenção e se vão em busca de alguém que ouça seus desabafos ou responda às suas perguntas? Quantas esposas se fecham no mutismo depois de várias tentativas de diálogo com o companheiro indiferente ou frio? Quantos esposos se isolam após tentativas frustradas de entendimento? Por todas essas razões, vale a pena prestar atenção nos braços que se distendem para um abraço, nos lábios que se dispõem para um beijo, nas mãos que se oferecem para um carinho. Um gesto de ternura deve ser sempre bem recebido, mesmo que estejamos sobrecarregados, cansados, sem vontade de atender. Uma demonstração de amor é sempre bem-vinda para dar novo colorido às nossas horas, ao nosso dia a dia, às nossas lutas. O amor, quando chega, dissipa as trevas, clareia o caminho, perfuma o ambiente e refaz o ânimo de quem recebe a sua amável visita. Pense nisso. Declarar amor. Demonstrar o amor é uma forma de deixar a vida transbordar dentro do próprio coração. A maioria das pessoas estabelece datas especiais para manifestar o seu amor pelo outro. É o dia do aniversário, o Natal, o aniversário de casamento, o dia dos namorados. Para elas, expressar amor é como usar talheres de prata. É bonito, sofisticado, mas somente em ocasiões muito especiais. E alguns não dizem nunca o que sentem ao outro. Acreditam que o outro sabe que é amado e pronto, não é preciso dizer. Conta um médico que uma cliente sua, esposa de um homem avesso a externar os seus sentimentos, foi acometida de uma supuração de apêndice e foi levada às pressas para o hospital. Operada de emergência, necessitou receber várias transfusões de sangue, sem nenhum resultado satisfatório para o restabelecimento de sua saúde. O médico, um tanto preocupado, a fim de sugestioná-la, lhe disse: "Pensei que a senhora quisesse ficar curada o mais rápido possível
para voltar para o seu lar e o seu marido. Ela respondeu sem nenhum entusiasmo: o meu marido não precisa de mim. Aliás, ele não necessita de ninguém. Sempre diz isto. Naquela noite, o médico falou para o esposo que a sua mulher não queria ficar curada, que ela estava sofrendo de profunda carência afetiva, que estava comprometendo a sua cura. A resposta do marido foi curta, mas precisa. Ela tem de ficar boa. Finalmente, como último recurso para a obtenção do restabelecimento da paciente, o médico optou por realizar uma transfusão de sangue direta. O doador foi o próprio marido, pois ele possuía o tipo de sangue adequado para ela. Deitado ao lado dela, enquanto o sangue fluía dele para as veias da sua esposa, aconteceu algo imprevisível. O marido, traduzindo na voz uma verdadeira afeição, disse para a esposa: querida, eu vou fazer você ficar boa. Por quê? Perguntou ela, sem nem mesmo abrir os olhos. Porque você representa muito para mim. Houve uma pausa. O pulso dela bateu mais depressa, seus olhos se abriram e ela voltou lentamente a cabeça para ele. Você nunca me disse isso. Estou dizendo agora. Mais tarde, com surpresa, o marido ouviu a opinião do médico sobre a causa principal da cura da sua esposa. Não foi a transfusão em si mesma, mas o que acompanhou a doação do sangue que fez com que ela se restabelecesse. As palavras de carinho fizeram a diferença entre a morte e a vida. É importante saber dizer: amo você. O gesto carinhoso, a palavra gentil autêntica, a demonstração afetiva num abraço, numa delicada carícia, funcionam como estímulos para o estreitamento dos laços indestrutíveis do amor. É urgente que no relacionamento humano se quebre a cortina do silêncio entre as criaturas e se fale a respeito dos sentimentos mútuos, sem vergonha e sem medo. A pessoa cuja presença é uma declaração de amor consegue criar um ambiente especial para si e para os que privam da sua convivência. Quem diz ao outro: eu amo você, expressa sua própria capacidade de amar, mas também, afirmando que o outro é amado, se faz amar e cria amor ao seu redor. Ser feliz é tudo. Cada dia que amanhece é uma página em branco para que possamos escrever mais um capítulo da nossa própria história. É uma oportunidade renovada pelo Criador para que conquistemos o nosso objetivo maior, que é ser feliz. Afinal, quem não deseja ser feliz? Para dar uma pequena contribuição, anotamos algumas atitudes que vão ajudar você a encontrar sua felicidade. Aceite-se tal como você é, incondicionalmente. Você não é o tamanho da sua conta bancária, o bairro onde mora, a roupa que usa ou o tipo de trabalho que faz. Você é, como todo mundo, uma mistura extremamente complexa de capacidades e limitações. Goste daquilo que você tem. Valorizar o que se tem, em vez de lastimar-se pelo que não se tem ou não se pode ter, leva a uma felicidade maior. Compreenda que a satisfação completa não existe. Se você acha que é possível ter uma vida perfeita, viverá em eterna frustração. Altos e baixos, alegria e tristeza, entusiasmo e decepção são partes integrantes da existência. Lute sempre para melhorar e alegre-se com suas conquistas. A sua vida tem um propósito e um sentido. Você não está aqui apenas para preencher um espaço ou ser um figurante no filme de outra pessoa. O mundo seria diferente se você não existisse. Cada lugar onde você esteve e cada pessoa com quem você já falou seriam diferentes sem você. Os acontecimentos são temporários. O tempo realmente cura tudo. Nossas decepções são importantes e sérias, mas a tristeza passa
e a vida nos leva por novos caminhos. Dê tempo ao tempo. Não esqueça de se divertir. Reserve todos os dias algum tempo para se divertir, rir e relaxar a mente. Seja flexível. Muitas vezes, quando queremos estar na companhia de nossos amigos e parentes, queremos que as coisas aconteçam exatamente como desejamos. Se todas as pessoas lidassem com as relações dessa maneira, ninguém se sentiria feliz. Seja seu próprio fã. Precisamos confiar em nós mesmos com força e constância. Quando sentir desânimo, reconheça-o, mas não se entregue a ele. Procure superá-lo e seguir em frente. Abra-se para novas ideias. Nunca pare de aprender e de se adaptar. O mundo está sempre mudando. Não deixe sua vida girar em torno de uma coisa só. A vida é feita de muitas facetas diferentes. A obsessão por alguma coisa nos torna incapazes de usufruir outras e nos faz perder oportunidades de beleza e alegria. Você não tem que vencer sempre. As pessoas ultracompetitivas, que precisam vencer sempre, terminam usufruindo menos as coisas. Quando perdem, ficam muito frustradas. E quando ganham, era isso que esperavam de qualquer modo. Sobretudo, não se harmonizam com o ritmo natural da vida, que é feito de ganhos e perdas. Não se concentre nas tragédias do mundo, mas em suas esperanças. Muitas coisas tristes acontecem em nosso mundo, mas em vez de concentrar-se nelas, tenha esperança no futuro. Pense em quantos avanços já houve e no potencial do mundo. Se você tiver esperança, sentirá estímulo e contribuirá para as mudanças. Se sua perspectiva for pessimista, achará que não adianta fazer nada e perderá o ânimo. Preste atenção. Você talvez tenha o que deseja. A tendência humana é sempre querer mais. Por isso, é tão importante nos darmos conta do que temos e do que conseguimos alcançar durante a vida. Essas são apenas algumas atitudes que podem ajudar você a escrever uma história diferente a partir de hoje. Foram extraídas do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes e são resultado de pesquisas feitas pelo Dr. David Niven, PhD que dá aulas na Florida Atlantic University. Por suas pesquisas, o autor recebeu prêmios da Universidade Estadual de Ohio e da Universidade de Harvard. Se você deseja realmente ser feliz, vale a pena anotar essas dicas e vivê-las. Nós estaremos torcendo por você. Amor de amigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um orfanato de missionários numa aldeia vietnamita foi atingido por várias bombas. Os missionários e 2 crianças morreram na hora, e muitas ficaram feridas, inclusive uma menina de 8 anos. Através do rádio de uma aldeia vizinha, os habitantes buscaram socorro dos americanos. Um médico da Marinha e uma enfermeira chegaram trazendo apenas maletas de primeiros socorros. Perceberam logo que o caso mais grave era o da menina. Se não fossem tomadas providências imediatas, ela morreria por perda de sangue. Era urgente que se fizesse uma transfusão. Saíram à procura de um doador com o mesmo tipo sanguíneo. Os americanos não tinham aquele tipo de sangue, mas muitos órfãos que não tinham sido feridos poderiam ser doadores. O problema agora era como pedir às crianças, já que o médico conhecia apenas algumas palavras em vietnamita e a enfermeira tinha poucas noções de francês. Usando uma mistura das 2 línguas e muita gesticulação, tentaram explicar aos assustados meninos que se não recolocassem o sangue perdido, a menina morreria. Então perguntaram se alguém queria doar sangue. A resposta foi um silêncio de olhos arregalados. Finalmente, uma mão levantou-se timidamente. Deixou-se cair e levantou de novo.
Ah, obrigada, disse a enfermeira em francês. Como é seu nome? O garoto respondeu em voz baixa. Heng. Deitaram Heng rapidamente na maca, esfregaram álcool em seu braço e espetaram a agulha na veia. Durante esses procedimentos, Heng ficou calado e imóvel. Passado um momento, deixou escapar um soluço e cobriu depressa o rosto com a mão livre. Está doendo, Heng? Perguntou o médico. Heng abanou a cabeça, mas daí a pouco escapou outro soluço e mais uma vez tentou disfarçar. O médico tornou a perguntar se doía, e ele abanou a cabeça outra vez, significando que não. Mas os soluços ocasionais acabaram virando um choro declarado, silencioso, os olhos apertados, o punho na boca para estancar os soluços. O médico e a enfermeira ficaram preocupados. Alguma coisa obviamente estava acontecendo. Nesse instante, chegou uma enfermeira vietnamita enviada para ajudar. Vendo a aflição do menino, falou com ele, ouviu a resposta e tornou a falar com voz terna, acalmando-o. Heng parou de chorar e olhou surpreso para a enfermeira vietnamita. Ela confirmou com a cabeça e uma expressão de alívio estampou-se no rosto do menino. Então ela disse aos americanos: ele achou que estava morrendo. Entendeu que vocês pediram para doar todo o sangue dele para a menina poder viver. E por que ele concordou? Perguntou o médico. A enfermeira vietnamita repetiu a pergunta e Heng respondeu simplesmente: ela é minha amiga. Você já pensou em ser um doador de sangue? Geralmente só o fazemos quando a necessidade é de um familiar ou um ente caro. Mas a solidariedade convida-nos a doar para salvar vidas. Tornando-nos um doador voluntário, estaremos contribuindo grandemente com a sociedade. Pense nisso. Alguém para amar. O mundo está cheio de queixas, de pessoas que se dizem solitárias, que desejariam ser amadas, que vivem em busca de alguém que as ame, que as compreenda. O mundo está cheio de carências, carências afetivas, carências materiais. Possivelmente, observando o panorama do mundo onde vivia, foi que Madre Teresa de Calcutá certo dia escreveu: Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes através de nossas mãos o pão de cada dia. E dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Madre Teresa verdadeiramente conjugou o verbo amar.
Sua preocupação era primeiro com os outros. Todos representavam para ela o próprio Cristo. Em cada corpo enfermo, desnutrido e abandonado, ela via Jesus crucificado em um novo madeiro. Amou de tal forma que estendeu a sua obra pelo mundo inteiro, abraçando homens de todas as raças e credos religiosos. Honrada com o Prêmio Nobel da Paz, prosseguiu humilde, servindo aos seus irmãos. Tudo o que lhe importava eram os seus pobres, e os seus pobres eram os pobres do mundo inteiro. Amou sem fronteiras e sem limites. Serviu a Jesus em plenitude, e nunca se ouviu de seus lábios uma queixa de solidão, amargura, cansaço ou desânimo. Sua vida foi sempre um cântico de fidelidade a Deus, por meio dos compromissos com as lições deixadas por Jesus. O Cristo precisa de almas dispostas e decididas que não meçam obstáculos. Almas que se lancem ao trabalho reconfortante e luminoso, no qual se pode ser útil de verdade. Almas que não esperem nada dos seus atendidos, a não ser a sua felicidade sob as luzes do amigo Jesus. Almas cujo único desejo seja o de amar intensamente, sem aguardar um único gesto de gratidão. Almas que tenham entendido o que desejou dizer Francisco de Assis: é melhor amar do que ser amado. A solidão. Há dias em que sentimos com mais intensidade o fardo da solidão. À medida que nos elevamos monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentamos a solidão dos cimos e profunda tristeza nos dilacera a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam conosco no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que nos buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem os que conosco partilhavam o pão e o sonho nas aventuras felizes do início? Por certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de nós, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de nós, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não sermos compreendidos. Nossa voz grita sem eco e o nosso anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente subimos, que ouvidos nos poderiam escutar a grande distância? E que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os nossos ideais de altura? Choramos, indagamos e sofremos. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não nos cansemos de aprender a ciência da elevação. Lembremo-nos do Senhor Jesus, que escalou o Calvário, de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Não relacionemos os bens que porventura já houvermos espalhado. Confiemos no infinito bem que nos aguarda.
Não esperemos pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não nos olvidemos que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo da humanidade não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O sacrifício na cruz é a mais bela lição da resignação que o Mestre nos legou. Sem nenhuma imposição, conclamou-nos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O que equivale a dizer que devemos tomar a cruz dos nossos sofrimentos com abnegação e escalar a montanha da ascensão espiritual, confiantes naquele que nos fez o convite. E embora com os pés sangrando, ao chegarmos ao topo do monte, depararemos com a planície florida e a estrada iluminada que nos conduzirá ao Mestre. Recordemo-lo, portanto, e sigamo-lo. Se não temos conosco as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que amemos profundamente a Jesus, mas é quase certo que ainda não nos colocamos junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo sem temor, buscando a vitória do amor e a felicidade eterna. Amor verdadeiro. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de se submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava sua opinião, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e, quase se arrastando, a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia recordando momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal. E perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi e estou contente. E vocês sabem por quê? Porque ela se foi antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação. E agradeço a Deus por isso. Eu a amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo: está tudo bem, meus filhos, podemos ir para casa. Este foi um bom dia. E por fim o professor concluiu: naquele dia entendi o que é o verdadeiro amor. Está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo.
mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se dedicam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem ama verdadeiramente prefere sofrer a causar sofrimento. Prefere renunciar à própria felicidade para promover a felicidade de quem ama. Alguns dirão que quem age assim não tem amor próprio. Mas amor próprio não quer dizer individualismo. O que geralmente acontece com o individualista, em caso de separação pela morte, é debruçar-se sobre o caixão e perguntar: o que será de mim? Já aquele que ama e se preocupa com o ser amado perguntará: o que será dele? Ou o que será dela? Isso demonstra que seu amor é grande o suficiente para pensar mais no outro do que em si mesmo. E você? Está aproveitando o seu casamento para construir um verdadeiro amor? Lições para bem viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem conseguir praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes: faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos, como dormir, comer e tomar banho, sem achar que isso é o máximo a se conseguir na vida. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você. Está junto de você, compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, a trava do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem com reserva analítica, sem qualquer convencimento.
Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois é ótimo, para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca as oportunidades de se divertir. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Você sabia que grande número de pessoas gasta boa parte do seu tempo em esforços inúteis e desnecessários? Pois é, uns gastam horas tentando fazer com que os outros aceitem suas ideias. Outros perdem horas de sono pensando no que irão dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá. Há aqueles que se detêm por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim sendo, anote as regras de Gurdjieff e prepare-se para uma vida de melhor qualidade. O amor é eterno. Aquela senhora estava com muita pressa. Entrou em um shopping center para comprar alguns presentes de última hora para o Natal. Havia muita gente ao redor e ela ficou incomodada com a situação. Pensou consigo mesma: ficarei aqui uma eternidade e tenho tantas coisas a fazer. Um tanto depressiva, ela pensava em como o Natal estava se transformando em um grande comércio. Andou rápido por entre as pessoas e entrou numa loja de brinquedos. Mais uma vez se surpreendeu reclamando dos preços. Perguntava-se a si mesma se seus netos realmente brincariam com aquilo. Partiu para a seção de bonecas. Em um dos corredores encontrou um menino, de aproximadamente 5 anos, segurando uma boneca bem cara. Estava tocando seus cabelos e a segurava com muito carinho. A senhora não pôde se conter e ficou olhando a cena fixamente, perguntando-se para quem seria aquela boneca. Em seguida, aproximou-se do menino uma mulher a quem ele perguntou: "Não tenho dinheiro suficiente, tia." E a mulher lhe falou impaciente: "Você já sabe que não tenho dinheiro suficiente para comprá-la." Depois, disse ao menino que permanecesse onde estava enquanto ela buscava outras coisas que lhe faltavam. E o menino continuou ali, segurando a boneca com muito carinho. Após algum tempo, a senhora se aproximou e perguntou-lhe para quem era a boneca. E ele respondeu: "Esta é a boneca que minha irmãzinha queria muito ganhar no Natal." Ela estava certa de que a ganharia neste Natal, disse o garoto com certa tristeza. A senhora se compadeceu e disse ao menino que no Natal levaria a boneca para sua irmãzinha. Mas ele falou: "Não, a senhora não pode ir onde minha irmãzinha está. Eu tenho que entregá-la à minha mãe para que ela a leve até minha irmãzinha." "E onde está sua irmã?" perguntou. O menino, com um olhar de tristeza, disse: "Ela se foi com Jesus. Meu pai me disse que a mamãe irá encontrar-se com ela em breve." A mulher sentiu um grande aperto no coração. E o menino continuou: "Pedi ao papai para falar com a mamãe para que ela não se vá ainda. Disse-lhe para pedir a ela que esperasse até que eu voltasse do shopping." Em seguida, o garoto tirou do bolso algumas fotografias que tinham sido tiradas em frente ao shopping e falou: "Vou pedir ao papai que leve estas fotos para minha mãe, para que ela nunca se esqueça de mim. Gosto muito da minha mãe, não queria que ela partisse. Mas o papai disse que ela tem que ir encontrar a minha irmãzinha." Enquanto o pequeno olhava a foto, a senhora tirou da carteira algumas notas e pediu a ele que contasse o dinheiro novamente.
Ele contou outra vez e disse satisfeito: estou certo de que será suficiente. Agora posso comprar a boneca. E disse ainda: eu acabei de pedir a Jesus para que me desse dinheiro suficiente para comprar esta boneca para a mamãe levar até a minha irmãzinha. E ele ouviu a minha oração. Eu pedi ainda para que o dinheiro fosse suficiente para comprar também uma rosa branca para minha mãe. E ele acaba de me dar o bastante para a boneca e para a rosa. Sabe, minha mãe gosta muito de rosas brancas. Em alguns minutos, a tia do garoto voltou e a senhora se foi. Enquanto terminava suas compras, agora com a disposição bem diferente, ela não conseguia deixar de pensar naquele menino. Lembrou-se de uma história que havia lido num jornal dias antes, a respeito de um acidente causado por um condutor alcoolizado, no qual uma menininha falecera e a mãe ficara em estado grave. Deu-se conta de que aquele menino pertencia àquela família. 2 dias depois, ela leu no jornal a notícia de que a mulher acidentada havia morrido. Não conseguia tirar o menino da mente. Comprou um buquê de rosas brancas e as levou ao funeral. Lá estava o corpo de uma mulher, com uma rosa branca numa das mãos, uma linda boneca na outra, e a foto de seu filho em frente ao shopping. Grossas lágrimas rolaram do rosto daquela senhora ao perceber a grandeza do amor daquele menino pela mãe e pela irmã. Um amor que a morte não conseguiu apagar. Um amor que vai muito além da existência física. O verdadeiro amor que Jesus, o aniversariante tão esquecido, veio a ensinar à humanidade. A renovação de ânimo. O desânimo é inimigo sutil do ser humano. Instala-se a pouco e pouco, terminando por vencer as resistências morais que se sentem desestimuladas por falta de suporte emocional para a luta. São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma enfermidade orgânica que gera perda de energia, por consequência de entusiasmo pela vida. Pode resultar de estresse decorrente de agitação ou de tensões continuadas. Também por frustrações profundas que deixam na alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importante é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de vidas. Se a causa é a enfermidade, o estresse ou a frustração, há que se buscar a terapia conveniente. Por vezes, um pequeno estímulo, um alento, é suficiente para se sair de um estado de desânimo para o de entusiasmo. Um ilustre juiz contou certa vez um episódio que transformou toda a sua vida. Aos 16 anos de idade, viu-se obrigado a deixar a escola e a se empregar como varredor numa fábrica. Quando veio a crise econômica da década de 1930, numa tarde cinzenta, na véspera de Natal, ele foi despedido, junto com centenas de outros empregados. Quando saiu para a rua ao final do turno de trabalho, foi seguindo no meio de uma fila silenciosa e sombria de operários. Embora adolescente, ele se sentia envelhecido num mundo sem esperanças. À sua frente, caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assoviando pelo caminho. O rapaz se aproximou dele e perguntou: "O que você vai fazer agora?" E o desconhecido respondeu com naturalidade: "Acho que vou para a África. Lá, rapaz, as estrelas sobre o deserto são do tamanho de ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar, da praia até o céu. O mundo é bem grande, rapaz, e o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem." Para o adolescente, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão
e ele pudesse ver através de milhões de quilômetros. Foi para casa com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E pensando assim, na semana seguinte não somente conseguiu encontrar um meio de se manter, como se matriculou numa escola noturna, perseguindo o seu sonho que viria a se tornar realidade: formar-se em direito e seguir a carreira da magistratura, ser um juiz. Nunca será demais insistir que a oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores que vertem da divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva. Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando na criatura até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera a restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras, que o enriquecem de paz interior. O que é o Natal? Eu, menino, sentado na calçada, sob um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. Que é o Natal? Perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó puxado por renas, cruzava os céus distribuindo brinquedos a todas as crianças. E por que então, eu, que passo a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Onde estão os meus presentes? Perguntava-me. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso. Talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares e fossem mais amigas umas das outras. Ou talvez fosse o dia da fraternidade e do perdão. Mas então, por que eu, sentado no meio-fio, não recebo sequer um sorriso? Perguntava-me com tristeza. E por que a polícia trabalha no Natal? E eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico, porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que então não saem de lá melhores do que entraram? Debatia-me na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Via risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio, tanta amargura e sofrimento. E eu, menino, mergulhado em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem. Era um belo homem. Não era gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem branco nem preto, nem pardo nem amarelo ou vermelho. Era apenas um homem com olhos cor de ternura e um sorriso em forma de carinho, que numa voz em tom de afago saudou-me. Olá, menino. Oi, respondi meio tímido. E com grande admiração, vi-o acomodar-se a meu lado na calçada sob o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo, num olhar, e atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia. Que é o Natal? Ele, sorrindo ainda mais, respondeu-me sereno. Meu aniversário. Como assim? Perguntei, percebendo que ele estava sozinho. Por que você não está em casa? Onde estão os seus familiares? E ele me disse, essa é a minha família, apontando para aquelas pessoas que andavam apressadas. E eu, menino, não compreendi. Você também faz parte da minha família, acrescentou, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. Não te conheço, eu disse. É porque nunca lhe falaram de mim.
mas eu o conheço e o amo. Tremi de emoção com aquelas palavras na minha fragilidade de menino. Você deve estar triste, comentei, porque está sozinho justo no dia do próprio aniversário. Neste momento estou com você, respondeu-me com um sorriso. E conversamos. Uma conversa de poucas palavras, muito silêncio, muitos olhares e um grande sentimento, naquela prece que fazia arder o coração e a própria alma. A noite chegou, e as primeiras estrelas surgiram no céu. E conversamos, eu, menino, e ele. E ele me falava, e eu o entendia, e eu o sentia, e eu o amava. Eu, menino, sou as cordas, ele, o artista. E entre nós dois se fez a melodia. E eu, menino, sorri. Quando a madrugada chegou e enquanto piscavam as luzes que iluminavam as casas, ele se ergueu e eu adivinhei que era a despedida. E eu suspirava, de alma renovada. Abracei-o pela cintura e lhe disse: Feliz aniversário. Ele ergueu-me no ar com seus braços fortes, tão fortes quanto a paz, e disse-me: Você pode me presentear, compartilhando este abraço com a minha família, que também é sua. Ame-os com respeito. Respeite-os com ternura, com carinho e amizade. E tenha um Feliz Natal. E porque eu não queria vê-lo ir-se embora, saí correndo em disparada pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração. E saí em busca de braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi. Mas fiquei com a certeza de que ele sempre está comigo. E não apenas nas noites de Natal. E eu, menino, sorri. Pois agora eu sei que ele é Jesus. E é por causa dele que existe o Natal.